Pessoal, nós estamos já no terceiro ou quarto dia de palestra? Terceiro, né? Terceiro dia de palestras. Hoje a gente terá duas palestras muito interessantes. A primeira será dada pelo engenheiro Ronaldo Ramos, formado em engenharia de produção aqui na Poli. Eu acabei de saber que ele foi meu colega de turma, 78, só que a gente não se via praticamente, só no primeiro ano. Naquela época, em 74, quando nós dois entramos, o primeiro ano era feito em comum e as classes eram divididas por ordem alfabética. Como ele é R, eu sou C, a gente não se encontrava nas salas de aula, tá certo, Ronaldo? Depois eu estou com barba branca, cabelo branco, ele está sem cabelo, a gente não se reconheceu direito. Mas faz parte da história. Muito bem. O engenheiro Ronaldo, muito gentilmente, né, aceitou o nosso convite para fazer essa palestra sobre soft skills. Eu vou ler aqui um briefing da biografia profissional do Ronaldo. O Ronaldo atuou nas indústrias de alumínio e mineração no Brasil e no Canadá em posições de liderança e gestão, incluindo a posição de Country Head para Rio Tinto Brasil por 11 anos. Fundador do CEO Lab, a partir de 2013 atua como mentor de CEOs, executivos e acionistas e conselheiro de administração. Ele é conselheiro de administração da Santa Helena e Terra Nuts, conselheiro consultivo em empresas de diferentes setores, tem como clientes de mentoria uma ampla diversidade de empresas e profissionais. É conselheiro também de administração, certificado pelo IBGC, graduado em engenharia de produção, já falei, pela Escola Politécnica da USP em 1978, com cursos de pós-graduação no Brasil e no exterior, nas áreas de fusões e aquisições, finanças e gestão de empresas. Especializado em liderança e gestão de equipes multidisciplinares e multiculturais. Estruturações societárias complexas e desenvolvimento de cultura organizacional. Experiente conselheiro em joint ventures nos setores de mineração, indústria química, infraestrutura e mobilidade. Como vocês podem ver, a biografia profissional do nosso colega Ronaldo é bastante abrangente, né? Que é típico de formação de engenheiro politécnico, em particular de engenheiros de produção, certo? E hoje ele vai nos brindar com uma palestra sobre soft skills, né? Eu mesmo acabei de perguntar para ele qual é a tradução mais exata para o português de soft skills. Então, por favor, Ronaldo. Obrigado, senhor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Aí. Eu sei que vocês acabaram de almoçar, é um horário complicado esse, né? Eu vou tentar manter vocês acordados e interessados, tanto quanto possível. Primeiro, uma grande honra para mim estar de volta à escola onde eu estudei, onde me formei. E é uma grande alegria ver vocês todos juntos, a juventude que vai um dia liderar esse país, né? A gente vai falar de coisas desconfortáveis hoje, coisas que não fazem parte do dia a dia de um estudante de engenharia. Vocês já sabem, né? Soft skills. Vocês vão ver que a minha apresentação não tem nenhum número, né? Pasmem, vai ser talvez a primeira apresentação sem números que vocês já viram na escola. Então, a gente vai falar sobre desconfortos e sobre pessoas, né? Como é que as pessoas interagem, como é que as pessoas reagem, como é que as pessoas percebem o mundo e a realidade onde elas se encaixam. Então, se vocês me permitirem, eu vou começar propondo um desconforto para vocês, que é o seguinte: do lado direito, do lado esquerdo e do fundo, seriam 3 clusters. Eu gostaria que vocês se reorganizassem nas cadeiras, baseado nas cores das camisas, por favor. E vocês têm 3 minutos para fazer isso. Tá bom, hein?
Celso, vem cá. Observa a movimentação deles, que é o valor que tem. Isso, e alguém vai assumir a liderança por cor, né? Ah lá, já começou. É. Não, mesmo porque eu só poderia ficar de um lado. Você é palmeirense? Ah, que bom. Facilitou. Faltam 30 segundos. Vinte segundos para o final dessa atividade. Dez segundos. 9 segundos. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Parabéns. Parabéns. Vocês foram demais nesse exercício. Demais. Né? Muito bem. A gente vai começar por aqui essa conversa nossa. Se a parte tecnológica funcionar. Para cá? Não está aí. Você está pegando o outro. Não era esse? Foi o que você me deu. Eu vou aqui mesmo. Travou aqui. Ah, esse teclado tá. Eu posso ir. Tá, mas esse teclado tá mexendo nesse monitor. Bom, enquanto a gente trabalha a parte técnica, a primeira conversa nossa é sobre como eu me percebo como ser humano. E isso eu vou construindo ao longo do tempo. Vou começar pelo indivíduo e depois a gente chega no indivíduo em grupo, tá, gente? Então, assim que muda... mudou lá. Tá. A nossa agenda de hoje vai passar por estes temas. O primeiro tema, esse que a gente já está trabalhando agora, é o tema que eu chamo de perceber, pensar, sentir e agir. Perceber, sentir, pensar e agir. Tá? Se você puder. Tá? Obrigado. A segunda conversa nossa vai ser sobre soluções e problemas, e a gente vai introduzir o conceito de empatia. Tá? Depois nós vamos falar sobre oratória, escutatória e perguntatória, situações complicadas e situações complexas, e os 5 estados mentais. E depois eu abro para perguntas, se vocês tiverem interesse, a gente pode conversar até, enfim, o horário que for permitido a gente conversar e interagir. Vamos começar, então, por este conjunto de coisas. Perceber, sentir, pensar e agir. Vocês foram expostos a uma situação de desconforto. Concordam ou não? Quem concorda? Desconforto relativo. Né? Por quê? Porque vocês não estavam esperando isso, vocês já estavam sentados em clusters com seus amigos, vocês já tinham
construído um ambiente de segurança, né? E eu venho aqui e peço para vocês desmontarem isso e usarem a cor da camisa como referência. Como foi que vocês perceberam esta experiência, esse movimento? Alguém gostaria de falar? Como é que eu percebi? Se vocês não quiserem falar, eu continuo falando, tá? Não tem problema, mas é legal quando vocês participam, porque aí eu posso pegar os elementos de vocês e devolver coisas mais interessantes para vocês. Por favor, seu nome? Gabriel? Quer ficar em pé e falar? Você consegue falar alto? Ou quer que eu leve o microfone aí? Tem aqui? Confuso inicialmente, porque essa história porque eu já escolhi vir de uma camisa de duas cores. Gabriel. Eu fiquei meio confuso em decidir, ok, que grupo que eu vou. Gabriel. Sim. Muito obrigado. Então, mas também foi inesperado, bem inesperado isso. Tipo, eu tava lá sentado aí pra do nada ter que me juntar a outro grupo. Isso foi diferente do que eu esperava, em geral. Obrigado. Mais alguém? Não? Ninguém? Todo mundo com medo? Todo mundo... Opa! Como é o seu nome? Lucas. O que eu achei mais inesperado foi sair da zona de conforto no sentido de sair de quem você conhecia e ter que encontrar uma pessoa que você era totalmente desconhecida e começar, é como se começasse tudo do zero. Quando você está com quem você já conhece, você está meio que numa zona de conforto e quando teve que trocar, você vai para a pessoa que você não conhece e é como começar tudo do zero. Perfeito. Obrigado, Lucas. Obrigado, Gabriel. Mais alguém gostaria de falar? Então, cada um de nós percebeu esta situação de uma maneira própria, particular, né? O Gabriel percebeu como uma coisa esquisita, não esperava. Então, teve uma percepção de surpresa no primeiro momento, né? O Lucas traz um outro componente que é o seguinte: eu me senti fora do meu grupo. O que significa se sentir fora do grupo? Se sentir desprotegido, exposto, né? A gente, o tempo todo, processa percepções e sentimentos. Vocês perceberam o surgimento de alguns líderes durante o exercício? Algumas pessoas que falam assim, preto, vem para cá, azul. Vocês viram alguém fazendo isso? Senta aqui, vai para cá. Ô fulano, vem. Vocês perceberam alguém fazendo esse movimento? Sim, pode falar. Não tem certo e errado aqui, né? Não vai tirar nota, é gostoso. Perceberam, né? Tá. O que aconteceu? A pessoa que assumiu a liderança ou assumiu algum nível de protagonismo conseguiu perceber, conseguiu trabalhar o seu sentimento e conseguiu processar no pensamento uma alternativa de solução daquele problema que foi apresentado e agiu coerentemente. Normalmente, os líderes têm mais facilidade de fazer isso, embora todos nós façamos esse processo sempre. Perceber, sentir, pensar e agir, né? Onde é que está o problema quando a gente fala de soft skills? É que o nosso subconsciente foi treinado para nos proteger de ameaças, basicamente. Então, as emoções que a gente tem, elas têm um propósito. Por exemplo, por que eu sinto nojo de alguma coisa? Alguém quer arriscar? Quem assistiu Perdidamente deve saber, lembra? Por que eu sinto nojo? Para não ser envenenado, né? Por que eu sinto medo? Para decidir se eu corro, se eu ataco ou se eu me finjo de morto. Não é assim que funciona? Então, soft skills estão intimamente conectados com a nossa capacidade de perceber e sentir e processar isso pela mente, pensar e transformar isso em ação.
Então, a melhor definição que eu conheço de soft skills é essa, Celso, desculpa, não tem uma única palavra, mas é como eu percebo, a minha capacidade de perceber, a minha capacidade de identificar aquilo que eu estou sentindo, a minha capacidade de processar aquilo, fazer escolhas e depois agir. Vocês já viram situações onde a gente sente e age? Alguém aqui já teve uma situação onde só sentiu e agiu, não pensou? Está cheio de gente dando risada, ninguém quer contar a sua própria história, mas é muito comum a gente fazer isso, a gente reage por impulso, né? Sem antes medir consequências ou repercussões daquele ato que a gente, daquela ação que a gente tomou por alguma razão. Então, soft skills fala disso. Onde é que eu preciso disso? Onde é que eu preciso disso? Para que eu preciso disso? Agora eu estou falando do ponto de vista do engenheiro, né? Alguém quer arriscar? Por favor. Seu nome? Davi? Acho que as soft skills são a importância delas é quando o engenheiro principalmente tem que trabalhar com cliente, então com público externo, mas também com o seu grupo ali, porque as pessoas têm formas diferentes de pensar, então você pode estar tendo um pensamento mais correto, mas a forma como você transmite esse pensamento pode ser vista de forma agressiva. Então, acho que está muito nessa questão de relação interpessoal. Muito bem. Obrigado, Davi. Sim, na construção das relações interpessoais, a gente precisa usar isso aqui, nesta sequência, né? Acho que foi o Gabriel e o Lucas, né? Foram as duas pessoas que falaram. Eles trouxeram essa questão, acho que o Lucas trouxe a questão de que ele se sentiu fora do grupo dele, se sentiu fora da zona de proteção, né? Quando eu me sinto fora da minha zona de proteção, como é que eu lido com a exposição? Eu posso optar por agressividade, eu posso optar por passividade, eu posso optar por sociabilidade e assim por diante. Cada um de nós tem um conjunto de escolhas particular. O ponto, esse que o Davi traz para nós, é o fundamental. Como é que eu ajo, como é que eu me sinto, mas também como é que eu sou percebido pelos grupos com quem eu interajo. Muitas vezes o meu comportamento de preferência não é percebido pelo grupo como um comportamento adequado. E aí existe uma negociação, uma adaptabilidade entre os seres humanos para que eles acertem uma maneira de funcionar juntos. Vocês hoje no exercício aqui foram obrigados a descobrir uma maneira de funcionar em conjunto, certo? E muito curiosamente vocês estavam caprichando. Quando eu coloquei a pressão do tempo, vocês resolveram mais rapidamente também, né? Vejam a importância da pressão do tempo sobre as decisões e sobre as ações nossas. Está claro até aqui? Isso é interessante? Faz sentido para vocês, mais ou menos? Tá. Agora eu vou dar 3 minutos para vocês conversarem com o colega do lado e se apresentarem contando a história do sobrenome. Está clara a instrução? Hã? Você está sozinho, quer fazer comigo? Tudo bem? Ronaldo, tudo bem? Prazer. Sou Massarani, mas na verdade não. Descobri que meu sobrenome é Masserano, do norte da Itália, por grafia, virou Massarani. Agora eu fiquei Massarani. E quando é que você descobriu? Ano passado, estava procurando filho de cidadania italiana. Você viveu a vida toda como Meus Massarani? avós, só foi uma descoberta, não vai mudar nada. Não muda, né? Não, o seu. Não. Meu nome completo é Del Bono Ramos. O Ramos era do meu pai, que é de portugueses, mas o Del Bono, na verdade, foi alterado quando meu avô veio da Itália para cá. Ele chamava Ettore Del Boni. Quando veio para o Brasil, quando fez 18 anos, foi convocado pelo exército italiano para servir na Primeira Guerra. Se naturalizou brasileiro.
Aí o Exército Brasileiro convocou e falou, Héctor Delboni não pode no Exército Brasileiro, você vai chamar Heitor Delboni. O exército que fez mudar? E aí, no final da vida dele, uns 5 anos antes dele morrer, ele entrou com um processo pedindo para recuperar o nome original. Aí ele conseguiu morrer com o nome original. Delboni. Delboni. Mas a família toda dele ficou Delboni. É tão parecida a história. É parecida, porque são histórias de imigrantes, né? De imigrante e alguém lá que alterou por algum motivo, né? Exatamente. Mas a partir do momento que eu sei da sua história, eu sei quem você é e você sabe quem eu sou, a gente se aproximou e criou uma relação de confiança. Cria um vínculo, acha ponto de empatia. Exatamente. Interessante. Essa é a ideia aqui. Esse menino aí, o que você acha? Hã? Muito quietinho, né? Quietinho. Eu vou tentar cutucar eles um pouco, vamos ver o que eu consigo. Mas a gente já mudou os clusters, a gente já explodiu as panelinhas, né? Agora eles estão se apresentando. Então vai ter um movimento aí que a gente vai construindo ao longo do tempo. O que acontece. Legal. – 30 segundos. – 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. E aí? Foi diferente esse exercício comparado com o anterior? Alguém quer falar? Alguém que não falou ainda quer falar? Eu posso também escolher as pessoas que... Mas seria muito ditatorial da minha parte, eu não gosto de O fazer professor pode falar também, não? isso. Pode. Pode. Então, eu acabei de descobrir que o professor Hélio Bitil Morishita é a tradução, a pura tradução de fotossíntese, porque Hélio é sol, Mitil ele acabou de me explicar que é caminho, e Morishita significa sob as árvores, então é a fotossíntese, tá certo? É a própria clorofila, né? Ele é um ambientalista de nascença. Exato. Já nasceu ambientalista, é isso? E como é que foi para você trocar com ele? Foi legal? Foi muito É. bom. Vocês se conhecem melhor agora? Pelo menos eu sei a origem do nome dele, né? É. Eu sempre soube que era Celso Pupupesce, mas a origem dessas palavras, ou dessas palavras, eu não sabia. É. Mais alguma coisa, Celso? Não, achei É muito interessante isso. genial. Ele me falou que a família vem de Hokkaido também, que é o norte do Japão. Tem uma série de coisas interessantes aí. E deu para entender melhor o Hélio, que eu conheço há 50 anos, tá certo? Mais ou menos. É. E aí, pessoal, como é que é essa história? Eu vi escola de engenharia, eu estou falando coisa que não tem nada a ver com engenharia. Por favor. Como é seu nome? Manassés. Por favor. Exterior. Quando se olha para a questão da roupa, é algo exterior, é algo situacional. Olha para a minha roupa, olha para a do outro, não precisa de muita relação, só a situação forçando uma interação o suficiente para formar um grupo. Mas agora é muito mais interessante a relação interpessoal, que eu tenho que me abrir e contar algo sobre mim, algo mais íntimo, e também ter o espaço de escuta da outra pessoa, né? Nossa, genial. Obrigado, Manassés. Grande observação. Percebeu e sentiu, né? As duas coisas. Mais alguém? Nenhum voluntário. Vamos seguir. Muito bem. Esse exercício, então, a primeira parte dele, como o Manassés colocou, estava focado na nossa aparência exterior, né? E a gente que vinha sentado de uma maneira clusterizada, se desmontou todos os grupos e alguém, de alguma maneira, por algum tempo sentiu desconforto, se reorganizou e depois houve a
proposta de abertura para a pessoa, espero eu, desconhecida do seu lado, para contar alguma coisa de você mesmo, né? É um processo de construção da confiança que depois vai formar os times. Vocês conseguem acompanhar isso? Mais ou menos? Não. Eu não sei se não ou se sim, mas eu vou continuar. Agora vamos falar de outra coisa, que é o seguinte. A nossa formação acadêmica dá muitas ferramentas para a gente. Vocês concordam com isso? Vocês aprendem tudo quanto é ferramenta, não é? O nome de uma ferramenta? Oi? NX. Outra. Cálculo. Alguém? Todo mundo aqui vai ter que estudar cálculo, já estão estudando cálculo, né? Física. O que mais? Álgebra. Algevin. Pesquisa operacional, alguns vão estudar, né? Resistência dos materiais e assim por diante. E vocês vão perceber que, ao longo do tempo, vocês vão se interessar por algumas dessas disciplinas e vocês vão ficar melhores que a média na aplicação de algumas ferramentas. À medida que a gente for ficando melhor que a média na aplicação de algumas ferramentas, as pessoas, as corporações, os empregadores vão se interessar por nós para resolver problemas que eles têm hoje, que eles sabem que a solução é a aplicação da ferramenta que a gente domina. Vocês acompanham esse raciocínio? Né? Então, na prova, o que a gente faz? A gente recebe o enunciado, sai matando, não é isso? Porque a gente sabe qual é a ferramenta que tem que usar. Mas as provas, normalmente, não pedem para a gente formular o problema, pedem? Vocês já entraram numa prova que você fala assim, tem aqui uma situação tal, formule qual é o problema que eu preciso resolver, encaminhe, não precisa resolver, mas só formule o problema? Não tem muito, né? Muito bem. E a vida do engenheiro normalmente é assim. Ele cresce ganhando poder político nas organizações pela diferença de conhecimento e pela diferença da capacidade de aplicar determinadas soluções a determinados problemas. Vocês estão me acompanhando? Hã? Esse negócio vai bem até que o problema muda. E a gente está tão acostumado com aquela identidade da minha pessoa com a ferramenta que eu domino, que eu não percebo que o problema mudou. Vocês já passaram por isso algum dia na vida? Ainda não, né? Mas vão passar, se Deus quiser, porque é importante, porque vocês vão perceber que é assim que a evolução acontece. Nesse momento, vocês vão precisar de algumas ferramentas para formular problemas. E, normalmente, a gente não aprende isso na faculdade, não é? Meus colegas aqui podem concordar comigo, né? É aí que entra a nossa capacidade de formular problemas a partir de hipóteses, observando os dados que a gente possui. Mas, fundamentalmente, também, sendo capazes de fazer perguntas para outras pessoas, desenvolver uma investigação que leve ao nosso conhecimento que vai ser necessário para a formulação do problema. Faz sentido isso? Mais ou menos. Quem quer explicar o que eu acabei de falar para mim? Como é que eu faço? Como é que eu chego na formulação de um problema? Eu tenho que fazer perguntas, né? Tenho que investigar. Eu tenho que convencer pessoas a compartilhar comigo o conhecimento delas e as dificuldades delas. Não é isso que eu tenho que fazer? Muito bem. É aí que a gente vai usar a empatia. Além de todo o conhecimento técnico que vocês têm, é aí que eu vou utilizar a empatia. Eu vou procurar entender com quem é que eu estou me relacionando, com quem é que eu estou dialogando, com quem é que eu preciso negociar a transferência e a colaboração no sentido de obter mais conhecimento e, ao mesmo tempo, oferecer mais conhecimento. Esse processo de
formulação de problemas será muito importante na vida de vocês à medida em que a sua especialidade na ferramenta que você aplica for diminuindo de importância. Como a gente está falando de tecnologia, né? Engenharia e tecnologia estão muito juntas, a gente pode esperar que as ferramentas que a gente domina hoje entrem em obsolescência muito rapidamente. Vocês concordam comigo, não? Hã? E aí o que vai sobrar? Vai sobrar o conhecimento sobre a ferramenta ou vai sobrar a minha capacidade de formular novos problemas e identificar aquilo que eu tenho que aprender em seguida, por exemplo? Faz sentido? Né? Então, como é que eu trabalho esta adaptabilidade? Basicamente, desenvolvendo a minha capacidade de aprender em colaboração com os colegas, com os indivíduos, com os pares. Então, a primeira parte da minha carreira é uma carreira onde o meu poder político, o meu poder hierárquico, se dá através da diferença de conhecimento. E depois, quando eu evoluo mais, o meu diferencial na carreira se dará a partir da minha capacidade de formular problemas e de desenvolver aprendizado colaborativo. Então, vocês vêm de um ambiente muito competitivo, que provavelmente foi o cursinho e todo o vestibular, né? E agora vocês vão ter que fazer essa grande mudança para começar a aprender em grupos de maneira colaborativa. Assim que terminarem as competições internas, né? Interessante isso, não? Está fazendo sentido essa jornada até aqui? Eu olhei para fora, para os indivíduos, depois eu olhei para dentro, passei por desconforto, mudei o meu grupo, e agora eu estou olhando para até que ponto aquilo que eu sei hoje, que vai me levar, vai construir o sucesso para mim, em algum momento terá que ser modificado. E como é que eu mantenho este alerta, esta percepção de que aquilo que eu sei pode ter prazo de validade. E, portanto, tenho que estar mudando e me adaptando constantemente. Outra soft skill, adaptabilidade. Beleza? Tem alguém dormindo já? Acho que tem. Não, não. Muito bem. Até agora só eu que falei, eu convidei algumas pessoas para falar, mas, de maneira geral, a gente é treinado para falar para os outros, não é? A gente tem chamada oral, a gente se comunica, a gente impõe as vontades da gente, a gente se comunica através da fala. A oratória é muito importante, né? Mas ela não é suficiente, porque na oratória eu normalmente não recebo o feedback daquele que está me ouvindo e, portanto, eu não sei se aquilo que eu estou falando está fazendo sentido e nem qual é o impacto que eu estou criando naquelas pessoas que estão me ouvindo. Então, só falar não é suficiente para a gente estabelecer uma boa comunicação. Vocês concordam? Por isso que eu fico pedindo, pelo amor de Deus, para vocês falarem alguma coisa. Porque a gente precisa estabelecer um diálogo, certo? Quem gosta de falar muito aqui, levanta a mão. Celso, quem mais? Mas ninguém gosta de falar? Aqui na aula eu sei que ninguém gosta de falar, mas no convívio social, quem são os faladores da turma? Oi? Não sei se é politicamente correto, mas se a gente combinar que pode. Enfim, a oratória é importante e a capacidade de comunicação, de falar, de exprimir o nosso pensamento é importante à medida em que a gente vai trabalhar com colegas e a gente vai construir esse ambiente de aprendizado colaborativo. Tá certo? Mas não é só ela que é importante, porque quando eu falo, eu dependo de quem está escutando, não é isso? Então, eu tenho a oratória como primeiro passo, mas eu tenho a escutatória como segundo, né? E alguém aqui pode me dizer quantas maneiras diferentes a gente tem de escutar o outro? Essa está muito difícil. Eu posso ouvir alguém
completamente desconectado, pensando em outra coisa, não é? Mesmo que a fala seja interessante, eu posso me desconectar por algum motivo. Uma outra coisa me chama a atenção, eu continuo ouvindo, mas eu não apreendo mais, não é? A outra possibilidade de eu ouvir é que eu vou entrar numa negociação de poder, né? Eu quero mostrar para o outro que eu sei mais, ou eu estou numa negociação onde representamos lados antagônicos, por exemplo, numa atividade comercial, né? Então, quando eu ouvir, eu vou ouvir pensando naquilo que eu vou responder. Então, eu não ouço exatamente aquilo que está sendo falado, mas eu uso algumas partes daquela conversa para construir a minha oratória para eu responder em seguida. E tem um terceiro jeito de ouvir, que é ouvir com legítimo interesse daquilo que você está ouvindo. Eu não sei se fez alguma diferença para o Gabriel, para o Lucas e para o Manassés, quando eu perguntei o nome deles e pedi para eles se levantarem, eu os ouvi atentamente e ainda respondi, devolvi para eles aquilo que eu tinha entendido daquilo que eles me falaram. Fez alguma diferença para vocês? Pode falar. O Manassés. Obrigado. É totalmente diferente, né? Você mostra essa atividade da escutativa e mostra essa troca na conversação com a pessoa. Então, acho que faz toda a diferença quando você se preocupa em agradecer e reconfirmar, né, o que a pessoa acabou de falar. Quando você diz o nome, eu acredito que demonstra muito mais fortemente essa questão da escutativa. Obrigado, Manassés. É por aí. Então, a gente passou pela oratória e para a escutatória. São esses três níveis de escutatória. Não é que um é melhor que o outro, ou um está errado e o outro está certo. A gente usa os três. O que faz a diferença é quando a gente tem o poder de escolha de usar um ou outro. O que pode acontecer muitas vezes com a gente é que a gente está tão preso na percepção que a gente usa um único método de ouvir. E aí a gente fica escravo daquele método. Então, soft skills é também ter repertório na oratória e na escutatória. E a perguntatória, para que serve a perguntatória? Por que eu só mostro para o outro que eu realmente o ouvi quando eu faço perguntas para o outro? Alguém tem alguma ideia? Primeiro mostra... Gabriel, por favor. Ela ouviu o suficiente para entender o que a pessoa está falando. Que a pessoa que está ouvindo ouviu o suficiente para... tentou entender o que a pessoa está falando e, além disso, ela pensou no assunto. Para ter uma dúvida, tem que pensar. Tipo, tem que entender o que a pessoa disse para ter alguma pergunta sobre o tópico. Isso. E aí você começa a troca, né? Você começa, de novo, o espírito colaborativo. Você dispara a relação de colaboração entre indivíduos. Isso também é soft skill. Alguém tem alguma pergunta até agora? Eu tenho certeza que não, mas se tiver, é a última chance. Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito, que essa definição não é acadêmica. Tá? A gente enfrenta normalmente situações complexas e situações complicadas. No meu jeito de olhar, e esse é muito particular, situação complicada é toda aquela que eu posso dividir em subsituações e procurar a solução para cada uma das subsituações. Identificar variáveis independentes e prever o impacto da variação de uma variável independente sobre o resultado final. Então, problema complicado, eu acho que é a natureza dos problemas que normalmente a gente enfrenta na engenharia. Posso chamar de complexo, mas, na verdade, se eu puder identificar variáveis independentes, se eu puder repartir e combinar soluções, eu estou dentro de um ambiente de soluções e problemas complicados, né? Quando a gente fala de relações humanas, dificilmente a gente vai encontrar problemas complicados, porque
Eu não sei quais são as suas variáveis independentes, muito menos a sua, né? Eu não sei como é que é as correlações entre as percepções, eu não sei qual é a sua história, eu não sei de qual cidade você veio do Japão ou veio de outro país, você concorda? A sua referência cultural é completamente diferente da minha. Portanto, quando a gente conversar, a gente vai ter que estabelecer esse vocabulário comum, né, para se entender. Não é isso que acontece? Muito bem. Os problemas complexos são problemas desta natureza. A gente não sabe qual é a variável independente, porque as correlações estão todas escondidas, né? A gente não sabe o que vai acontecer, eu não consigo prever o resultado da minha ação no resultado total, o impacto que isso vai ter. Normalmente, as relações humanas são relações complexas. A gente não percebe exatamente aonde a gente quer chegar e a gente aprende por tentativa e erro. Qual é a dica aqui? Se você achar que está errando muito, volta lá para o perceber, sentir, pensar e agir, que a solução pode estar lá, né? Isso faz sentido? E agora nós vamos falar de 5 estados mentais, que são os estados que um gestor... Vocês serão engenheiros por pouco tempo, garanto a vocês, porque rapidamente vocês, além de engenheiros, serão gestores de alguma coisa. Vocês vão se desenvolver rapidamente na carreira e vocês vão ter que liderar grupos, ou unidisciplinares ou multidisciplinares, ou até se transformarem em generalistas, como foi meu caso, né? Eu acho que eu trabalhei como engenheiro 15 anos só, dos 40. O resto do tempo foi fazendo outras coisas. Eu tinha que trabalhar com advogado, médico. Quem viesse, você tinha que trabalhar, né? E aí, quais são os estados mentais que a gente precisa nutrir a partir de agora? E acreditem em mim, isso vai dar uma tremenda diferença, vai fazer uma tremenda diferença na carreira de vocês. O primeiro deles é a minha capacidade de refletir. Então, refletir é mais ou menos o seguinte: cada um agora pensa como eu estou me sentindo aqui, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu objetivo neste particular momento. Não é? A gente tem que fazer isso quase o tempo todo. A gente não faz porque o telefone é mais interessante, porque a gente tem outras distrações, mas, efetivamente, a primeira coisa que eu tenho que saber é onde eu estou, como eu estou me sentindo e qual é o meu objetivo de estar aqui fazendo o que eu estou fazendo agora. Bacana? Isso aqui é investir no autoconhecimento. Quantos aqui hoje já investem no autoconhecimento? Não deu tempo, vocês estavam fazendo vestibular, provavelmente não deu tempo, né? Então anota aí, não sei, daqui 6 meses começa. O outro ponto é a nossa capacidade de análise. Aqui a gente vai deitar e rolar, porque é para isso que a gente estuda esse tempo todo, né? Como é que a gente obtém dados, como é que a gente coleta dados, como é que a gente transforma dados em informação, como é que transforma informação em conhecimento e assim por diante. Então, dentro de uma empresa, de uma organização, como é que eu trabalho a informação para trazer aspectos relevantes que possam me capacitar a tomar as melhores decisões. Isso é que eu chamo de análise. Adianta só eu fazer análise? Não, porque a maior parte das decisões tem componentes emocionais tão importantes quanto intelectuais, quanto racionais. Portanto, preciso saber de onde eu venho, quem eu sou, e depois eu preciso dominar a técnica. O outro ponto que a gente já vem falando aqui há algum tempo é da interdependência e do trabalho em equipe. Vocês rapidamente se reorganizaram, vocês aceitaram os desafios que eu trouxe, vocês responderam de uma maneira muito satisfatória para estímulos que vocês não estavam esperando. Então, de certa forma, imagino que vocês consigam socializar e desenvolver esse aspecto do relacionamento interpessoal. Alguém sente aqui que fez algum amigo novo depois dessa conversa nossa de hoje? Muito cedo, né? Tá bom. O outro aspecto é para onde o mundo está indo? Qual é a minha capacidade de olhar para fora, né?
Como é que eu faço a leitura de contexto, das tendências? O mundo está indo, para onde o mundo está indo do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista social, político, estrutural, né? Como é que a nossa sociedade se transforma e como é que essas transformações vão impactar a minha carreira ou a empresa na qual eu trabalho. E o último ponto é qual é a minha disposição para agir. Então, até que ponto eu gosto de ser protagonista de mudanças. Vocês reagiram muito bem à minha proposta de mudança, mas eu ainda fui o protagonista da mudança, não fui? Então, quando é que vocês podem, e como é que vocês podem se preparar para serem protagonistas de mudanças dentro da organização, dentro dos projetos, enfim, daquilo que vocês escolherem como carreira. Esses 5 estados mentais, eu sugiro que vocês anotem e guardem para sempre isso aqui, porque pode funcionar como bússola para as questões de soft skills. Tá? Agora eu vou fazer perguntas para vocês, se vocês não fizerem para mim. Alguém tem alguma pergunta? Por favor. Obrigado. A minha maior preocupação é aquela indicação a respeito do aprendizado colaborativo. Trabalhando num grupo, normalmente temos o encontro, tá? As diferenças de personalidade. Qual é sua apreciação para favorecer esse aprendizado colaborativo? Excelente. Porque é um momento onde cada indivíduo passa uma impressão de fragilidade em expor suas deficiências, suas limitações. Tá? Como expor essa questão? E nessa questão de aprendizado colaborativo, como funciona a comunicação não falada, que é a mais importante em termos de expressar um sentimento? Essa sua pergunta é ótima, né? A gente normalmente fala que a pergunta é ótima, quando a gente não sabe a resposta, a gente fica pensando, né? Eu posso compartilhar com você a minha experiência. Serve? Quando a gente vai para o trabalho em grupo, existem muitas variáveis que estão presentes, né? E é por isso que eu reforço aqueles 5 estados mentais e o perceber, sentir, pensar e agir, né? A comunicação, como você bem falou, se ocorre por via verbal, mas principalmente por via física, né? A nossa linguagem corporal transmite muito mais informação que a nossa linguagem verbal. Se eu estou em um grupo onde eu percebo comportamento não colaborativo, eu tenho que partir da hipótese de que aquelas pessoas que não estão colaborando se sentem, de alguma maneira, ameaçadas ou estão, de alguma maneira, pedindo algum tipo de atenção ou de socorro. Então, em vez de eu isolar a pessoa que tem um comportamento estranho, eu preciso entender, do ponto de vista dela, o que ela precisa, qual é a necessidade que ela não foi capaz de colocar na mesa. Faz sentido? A partir do momento que eu crio um ambiente acolhedor, sem julgamento, e crio oportunidade para que aquela pessoa se abra, exponha a sua vulnerabilidade, sem agressão, sem bullying, ou sem algum tipo de restrição, eu começo a construir um time realmente, porque eu preciso de todas as pessoas do time. Se aquela pessoa está ali é porque ela tem algum valor para o assunto que está sendo discutido. É um exercício constante, não tem uma solução própria, mas o que normalmente funciona é você valorizar a opinião daquela pessoa. Então, você faz perguntas diretas para ela e mostra para ela que você tem o interesse de saber o que ela sabe sobre aquele assunto.
90% das vezes, você derruba a barreira de defesa daquela pessoa, porque ela se sente parte do grupo, né? Muito provavelmente, na história dela, ela, em muitas ocasiões, não se sentiu parte do grupo, se sentiu diferente. Então, o trabalho é como é que você vai trazê-la para o grupo e fazer com que ela se sinta à vontade. Faz sentido? Que mais que eu posso dizer? Conhecer a biografia de cada um dos participantes do grupo pode ajudar. É esse exercício que a gente fez aqui. A partir do momento que eu sei quem você é, o que você fez na sua vida, de onde você vem, aqui dentro de mim aumenta a minha percepção de que eu sou capaz de prever o seu comportamento. Se eu sou capaz de prever o seu comportamento, eu posso confiar em você. Se eu não sou capaz de prever o seu comportamento, como é que eu vou confiar em você? Faz sentido isso? Mais ou menos. Você quer contrapor? Pode contrapor. Fica à vontade. Uma das questões que mais descobri, tá, nessa situação é colocar-se muito próximo do sentimento daquela pessoa que está diminuída. Tá? A questão é manifestar, tá, uma situação equivalente à dificuldade que essa pessoa tem. Olha, eu estou concordando com teu sentimento e participo dele, tá? E faz a invitação para a pessoa ter um conforto em sua situação. Sim, se você conseguir perceber o que ela está sentindo, né? Às vezes a gente não consegue chegar aí. Mas é por aí mesmo, esse caminho de criar espaço para que a pessoa seja ela mesma, né? Vocês já passaram por isso em algum dia na vida? Muitos. Muitos. Não? No futebol, vai, gente, no esporte. Vocês nunca sofreram bullying na vida? Enfim, criar este espírito de aprendizado colaborativo pressupõe que exista conforto entre as pessoas daquele grupo, né? Claro que tem gente que não quer saber disso porque quer mostrar, precisa se sentir superior ou precisa, às vezes, se colocar numa posição inferior. E aí a gente precisa ver também até que ponto a gente consegue conviver com aquele elemento dentro do grupo, ou quando é que a gente tem que fazer trocas, porque a cultura exige que a gente continue andando e produzindo resultados. Então, não é sempre que dá para fazer isso, mas... Dentro desse conceito, qual é sua recomendação, qual é seu conselho, tá, para o presidente que este mundo está vivendo, o Donald Trump? Para o presidente de uma empresa? Para o presidente de uma empresa? Gente, não sei. Eu não tenho conselho para ele, acho que eu tenho esperança. Esperança que ele esteja executando uma estratégia de negociação que tenha várias etapas e que as próximas etapas sejam etapas de construção de colaboração. Mas é só esperança, não posso dizer para você que eu teria um conselho para ele, não. Mas eu acho que a geopolítica mundial, né, a geoeconomia e a geopolítica, estão se transformando radicalmente e nós vamos viver em um mundo completamente diferente daquele mundo onde a gente cresceu, com certeza. Vocês vão viver num mundo diferente daquele que seus... Eu acho que eu não sou avô de vocês ainda, mas sou um tio mais velho, pode ser. É um mundo que a gente viveu, né? Não creio que ele tenha habilidades, tenha soft skills, não tem demonstrado. E não creio também que ele seja uma pessoa que trabalhe de maneira colaborativa, no sentido de construir. Pode ser que ele esteja simplesmente marcando uma posição inicial para responder aos eleitores dele, e que depois ele sente à mesa realmente para entender
o que é possível e o que pode ser feito, né? Oi. Gente, só os meus alunos aqui da frente que fazem pergunta. Meus alunos são todos meus professores. Então, falando sobre trabalho em grupo, eu vou reduzir o espaço para uma escola. Para uma escola. Tá. Tem várias disciplinas que fazem trabalhos em grupo, sabe? E o professor avalia, em geral, o trabalho do grupo. Mas todos os professores falam que se tem um grupo de 5 pessoas, 2 ou 3 pessoas fazem, os outros 2 não fazem. Bom, parece que isso é geral. Em sendo assim, o que fazer para incentivar todo mundo a trabalhar equanimemente? Porque aí é complicado, porque se for numa empresa, todo mundo tem um objetivo, tá certo? Temos que produzir um produto e tal, e se não produzir, perde o emprego, não vai ter que ganhar dinheiro. Na escola, os interesses de cada aluno é um pouco diferente, né? E pode ser que o aluno também não se dedique, até porque não é por má fé, mas tem prova diferente, coisas assim, ou tem problema familiar, tal. Como lidar com esse problema? Como lidar, não como resolver, né? Porque não tem solução, né? O adulto, né, e eu considero que todos nós aqui na sala já somos adultos, né? Embora tenha correntes da psicologia que falam que a gente, adulto hoje, é a partir dos 30 anos de idade. Então, todos vocês seriam adolescentes ainda aqui. Eu já passei dos 30, então eu sou, não sei, adulto mais, alguma coisa assim. A preferência de aprendizado do adulto é por coisas de interesse imediato, né? Por coisas de interesse imediato. Então, eu aprendo aquilo que me interessa naquele momento. Eu aprendo as coisas para as quais eu tenho necessidades imediatas, certo? Então, essa é a minha motivação interna. E eu só vou aprender aquilo que eu realmente tiver algum interesse em aprender, porque eu vejo, porque vai me dar status, porque vai me ajudar a resolver um problema, porque vai me deixar mais bonito na fotografia, porque vai me preparar para um passo adiante na carreira e assim por diante. Na escola, estes objetivos, eles são muito diversos. Eles variam de indivíduo a indivíduo, né? Eu acredito que o que sempre funciona no sentido do engajamento de um grupo é você ser capaz de contar histórias sobre o futuro. A gente trabalha muito no tático, que é você tem que fazer assim, essa experiência de laboratório, você tem que construir isso aqui, esse produto que você quer fazer, e cada um vai ter que fazer uma parte aqui, vocês vão apresentar tal dia. Isso aqui é tático, né? Quando eu for para o estratégico, eu posso dizer, por exemplo, gente, a população de pessoas com necessidades especiais tende a aumentar porque a gente precisa fazer a inclusão, a gente precisa qualificar a mão de obra, sei lá, por algum motivo, né? E eu preciso desenvolver um projeto adequado para colocar essas pessoas no mercado de trabalho, porque isso vai promover a economia, vai promover o bem-estar, etc. Portanto, por causa deste objetivo estratégico, eu gostaria que vocês fizerem isso assim, 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 assim. Esse é um jeito de você sair do tático e ir para o estratégico, tentando fazer o engajamento, construir o engajamento do grupo. Tem um terceiro ponto que é o seguinte, gente, essa escola aqui, ela vai liderar a sociedade brasileira no futuro. E é aí que a gente tem que chegar. Cada um de nós aqui vai ter que construir esse grande líder que vai construir, vai puxar o futuro do Brasil. Portanto, vocês precisam fazer esse exercício aqui, porque esse aqui é um tijolinho desta grande visão que a gente tem para a escola, para a sociedade e para o impacto desta organização na sociedade. Pode ser que você engaje mais pessoas. Faz sentido? Mas você sempre tem que brincar com o imaginário coletivo, né? Veja, a religião é mestra em fazer isso, né? Por que tem missa todo dia? Porque o imaginário coletivo precisa ser repetido constantemente, né?
Você tem imaginário coletivo, você tem objetivo estratégico, e você mostra o tático, e você linka os três, as pessoas são capazes de ligar essa atividade que eles estão fazendo a um grande sonho. Ajuda. Numa empresa é mais fácil fazer isso, porque você tem visão, missão e valores muito claros, né? E tem cultura bem estabelecida, às vezes tem, às vezes não tem. Na escola, eu acho que seria pela determinação dessa grande visão, desse grande jogo infinito que a Poli gostaria de ter. Qual é o papel que a Poli gostaria de ter na sociedade brasileira? Talvez seja mais fácil de engajar, mas tem que ir explicando isso em cascata, né? Até chegar na sua ação própria. Não sei se dá para aplicar, talvez dê para aplicar um pouco, né? Porque a gente foca muito no imediato, né? No tático, e esquece de contar histórias para os alunos, né? Não sei se é o caso aqui, mas isso que eu percebo. Eu, trabalhando como líder de organização, eu 50% do tempo contava história sobre o futuro. E a minha história tinha que ser boa o suficiente para movimentar as pessoas. Quando não era, não acontecia nada. Acho que é isso. Eu gostaria de ouvir críticas de vocês. Vocês têm críticas? Olha como é importante pedir feedback. Eu sei que vocês são difíceis de dar feedback, mas eu vou continuar pedindo. Quem sabe eu consiga um feedback. Não é tanto uma crítica, tá? Faz sentido toda a abordagem que se fez, mas estamos vivendo um momento, tá, onde o predomínio da realidade está considerada na incerteza. Tá? Se está colocando aí uma questão muito simplificada da liderança que esperamos ter com a formação destes profissionais. Mas o mundo hoje está em um momento de grande incerteza. Minha questão é: qual é a sua percepção para reduzir essa incerteza que nos espera? Rapaz, eu acho que a incerteza vai aumentar. Não vejo nenhum sinal do mundo mais previsível. Eu acho que isso não vai acontecer mais. Porque você tem vários vetores que crescem exponencialmente em direções diferentes. Então, os tecidos sociais, eles estão esgarçando. Não sei se... Né? O mundo do pós-guerra, ele era todo ajustadinho, né? Ficou ajustado, né? E as tensões todas que acontecem no mundo e vêm acontecendo, elas estão esgarçando esses tecidos sociais. No momento em que isso rompe, você tem uma bagunça, um caos. A gente teve 2 guerras, que foram momentos bem específicos para isso. Teve um terceiro, que foi o momento da Guerra Fria, né? Que quase que o negócio arrebentou de vez. E aí você tem uma reorganização. Tá? Pelo que a gente está vendo da evolução, principalmente da tecnologia e da radicalização dos governos, ou em direita ou em esquerda, a gente não consegue prever nada com menos incerteza do que a gente está vivendo. E aí a pergunta que eu normalmente faço é a seguinte: como é que eu faço gestão na crise? E não é gestão de crise mais, porque quando eu faço gestão de crise, eu acho que ela tem conserto, que eu posso acabar com ela. Quando eu faço gestão na crise, eu adquiro um novo comportamento. E o comportamento que eu acho que faz sentido para nós é o de adaptabilidade. Então, eu tenho que o tempo todo estar consciente de que eu preciso saber aquilo que eu preciso desapegar daquilo que eu sei para conhecer novas coisas. Então, eu tenho que me adaptar constantemente à evolução do conhecimento. E do comportamento humano também, porque vocês vejam que as organizações sociais também estão mudando muito. Então, a única palavra que eu consigo oferecer para você é adaptabilidade. Trabalhe a sua adaptabilidade, porque é isso que vai permitir que você fique vivo e tenha uma carreira mais longa, do ponto de vista do trabalho, que é o que interessa para eles. Né?
Não sei, a minha resposta não te agradou muito, mas é a que eu tenho. Adaptabilidade é a palavra, gente. Vocês viram aqui no exercício, teve gente que demorou para sair do lugar, né? Não é assim? A gente já tem rigidez estabelecida. Eu não sei se tem mais tempo, se não tem. O que eu queria conversar com vocês, acho que está conversado. Opa, por favor. Como é seu nome? João Vitor. E ele comenta exatamente isso, que a religião pega muito nessa ideia de imaginário. Construir imaginário e conseguir, a partir dele, relações reais, mas a partir do imaginário. Mas, como gestor, como que eu construiria esse imaginário, uma empresa ou para algum cliente, sendo que talvez eu não conhecesse tanto o cliente ou tanto as pessoas com quem eu estou trabalhando? Como que eu conseguiria construir esse imaginário em pouco tempo? Às vezes em 10 minutos de uma reunião, em 20, em 30? Eu não vejo como. Eu queria achar algum jeito de como construir esse imaginário, sem ser uma relação fixa. Tá. Você tocou no ponto mais importante de todos. O imaginário a gente utiliza quando a gente tem relações perenes, né? Não é uma coisa que eu consigo construir em pouco tempo, certo? Então, numa conversa com o cliente, o ideal, se você tiver 10, 20, 30 minutos para conversar com ele, é procurar levantar ao máximo quais são as necessidades dele, né? Quais são as dores dele, e qual é o valor que ele daria para a resolução de cada uma das dores dele. Porque aí você pode voltar para casa e desenhar o produto, desenhar o processo, desenhar enfim, o algoritmo que vai maximizar a percepção de valor do cliente. Mas aí a gente já entrou em outra área, né? Não sei se eu consegui responder para você. Você leu Harari, você deve ter lido Homo Deus, né? Foi, né? É um livro maravilhoso, exatamente, fala muito disso. Eu diria para você, se você tiver 10, 20 minutos, procura conhecer o cliente, em primeiro lugar. Segundo, fazer com que ele te conheça, porque você precisa criar a relação de confiança. Tá? Lembra da previsibilidade? Se eu consigo prever seu comportamento, eu confio em você e vice-versa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quais são as suas dores e qual é o valor que você dá para a solução de cada uma das suas dores. Porque ele pode dizer assim para você, eu tenho esse problema aqui na fábrica, eu nunca consegui fazer a programação de produção direito e tal. Aí você fala, vou te vender um algoritmo para fazer isso. Ele vai dizer, mas do jeito que está, tá bom, não estou preocupado com isso. Né? Então, não são todas as dores dele que ele vai valorizar a solução. Se tiver 30 minutos, é isso. Conheça o seu cliente, permita que ele te conheça, levante as dores dele, as necessidades dele, e levante aquelas dores que ele gostaria de ver resolvida e qual é o valor que ele dá para ela. Porque aí você vai para casa, desenvolve o seu projeto e pode também pensar no preço que você vai cobrar dele. A gente não pode esquecer que a gente está aqui para ganhar dinheiro também, né? Certo? Acabou? Acabou? Não sei. Eu estou aqui para conversar com vocês. Oi? Temos mais tempo? Por favor. Vamos lá. Seu nome? Henrique. As primeiras atividades que você propôs aqui na palestra trabalharam o conceito do desconforto de ter que falar com pessoas novas e tal. Qual que é a sua sugestão, sua dica para superar esse desconforto inicial de começar a conversar com alguém, conversar com um cliente, alguma coisa assim? Aí eu vou ter que falar sobre mim, tá? Eu sou, por natureza, uma pessoa tímida. Né? E a minha dificuldade de me aproximar de pessoas que eu não conhecia era sempre por medo da rejeição. Né? Então, eu rejeito, eu deixo de me aproximar da pessoa porque eu tenho medo que ela me rejeite. Maluco, né? Você percebe a maluquice? Eu rejeito a possibilidade de rejeição. E, portanto, eu não saio do lugar.
Esses processos normalmente estão associados a algum tipo de medo. Tá? Um medo básico, um medo que está relacionado à atitude de desvalorização ou de crítica ou de julgamento da outra pessoa. Certo? E aí, quando eu tenho medo, eu sempre tenho 3 possibilidades. Ou eu parto para cima, ou eu finjo de morto, ou eu fujo. Certo? No caso aí, fugir é uma das soluções para o medo. Quando é que eu sinto medo? Quando eu acho que alguma coisa é uma ameaça para mim, quando a minha percepção é de ameaça. Mas quando eu olho para o meu colega e penso o seguinte, qual é a ameaça que ele realmente pode me representar? Talvez nenhuma, né? Mas talvez na minha história de vida, meu pai uma vez tenha falado alto comigo, coisas desse tipo, né? Mas eu posso olhar para o meu colega e dar possibilidade de verificar se o meu medo é verdadeiro ou não. Então, precisa de um pouquinho de vontade de tomar um risco. Não sei se eu consegui me expressar. Hã? O que você tem que fazer? Fura essa bolha do medo. E aí você vê o que acontece. Você vai se surpreender porque você vai ser mais aceito do que rejeitado. É doido, mas eu estou falando de mim também, tá? Por favor. Desculpa, seu nome é? João. Muito do que você está apresentando aqui nessa palestra é sobre as relações que você vai conseguir criar com as pessoas, esses laços. Mas, no mundo dos negócios, sobretudo, eu percebo que hoje em dia a gente tem, citando Bauman, relações muito líquidas, né? Em que as relações com menor manutenção possível são valorizadas, que as coisas vão ser feitas com menos interação possível, de um descarte muito fácil de qualquer produto, de qualquer relação, de qualquer serviço, em que essas relações mais perenes, mais contínuas, mais de alguma construção mais demorada, são cada vez menos valorizadas. Como você vê a interação desse mundo cada vez mais descartável, mais fechado, em toda essa esfera que você comentou hoje? Essa é uma pergunta muito bacana. João, é mais ou menos assim, ó. O que está do lado de fora e o que está do lado de dentro? Vamos pegar uma grande empresa, iFood, né? A iFood fica renovando, reinventando seus produtos constantemente, porque ela sabe que o comportamento do consumidor está no mundo líquido do Bauman, certo? Hã? Olha para dentro da organização do iFood. É de mudança constante? São relações líquidas que fazem a corporação oferecer aquela lista de produtos mutáveis e se adaptar ao comportamento do consumidor? Ou é uma estrutura mais estável? Você já teve a oportunidade de observar? Eu vou te dar a resposta. É mais estável, a estrutura é mais estável, tem processo, tem hierarquia, tem começo, meio e fim, tem projeto, tem organização, né? Acho que a sua pergunta é muito legal porque ela combina 2 mundos. O mundo externo, onde o comportamento do consumidor se altera, mas existe uma enorme cadeia de valor antes de chegar no mundo externo que ainda depende de estruturas mais previsíveis, mais rígidas e enfim, mais previsíveis do ponto de vista de geração de resultado. O que eu estou imaginando é que eu não estou conversando aqui com um time de marketing, certo? De estudantes de marketing. Eu estou conversando com um time de estudantes de engenharia que vão ficar do lado de dentro, né? A maior parte do tempo. Se você escolher ir para marketing num determinado momento, provavelmente você vai estar mais exposto a este mundo fluido e, portanto, menos a construção longeva de relações. Mas eu acho que a gente vai coexistir com as duas realidades, tá?
Do ponto de vista do engenheiro, é melhor a gente se preparar aqui para estruturas mais estáveis, né, de alguma maneira. Mesmo porque as coisas que você vai botar em pé vão ficar em pé pelo menos por 30, 40, 50 anos, né, se Deus quiser. Né? Você entende que o mundo ele tem essa... qual é a palavra? Tem esta inconsistência, essa incoerência. A gente acha que tudo está indo para uma direção, mas, na verdade, a gente tem muitas coisas diferentes convivendo. Tá? Consegui te ajudar um pouco? Tá. Por favor. Seu nome? Newton. Oi? O seu nome? Ilan. Eu queria saber, continuando a pergunta do professor que ele fez para você a respeito da quase certeza continuidade da falta de certeza no mundo, né? E aproveitando também que você mencionou a Hannah Arendt, inclusive, que abrange muito esse tópico, eu queria saber se você, sendo um gestor e trabalhando na área, você tem alguma dica direta de como ajudar futuros gestores de empresas pequenas, grandes, que com certeza estão nessa sala, a como sobreviver e qual seria a melhor dúvida para o futuro do mercado, que com certeza está chegando a uma recessão agora nesses próximos anos, global. Acho que o maior risco que você pode correr, assumir, é você ficar fechado numa bolha próxima da região do seu umbigo, certo? Eu chamo isso de umbigocentrismo, né? Olhar para dentro o tempo todo. A gente vive um mundo que tem muitos desafios, mas tem muitas oportunidades também. Por exemplo, é a primeira vez na história que a gente tem inúmeras gerações convivendo, né? Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu um dia com o meu filho, né? Meu filho chegou para mim e falou assim: pai, velho, para com esse negócio de querer me ensinar coisa aí. Não tem esse negócio de você me ensinar nada. Tudo que você sabe está na internet. E, claro, eu reagi como representante da minha geração, senti vontade de pegar o sapato, atirar nele. Foi na percepção, no sentimento. Aí eu pensei e agi diferente. Eu virei para ele e falei: filho, mas sobrou alguma coisa para o seu pai? Ele falou: claro que sobraram. Sobraram as suas perguntas, pai. É difícil para caramba fazer a pergunta certa. Achar a resposta para a pergunta é muito fácil. Fazer a pergunta certa é muito difícil. Então, eu acho que a primeira dica é: converse com pessoas de gerações diferentes, com experiências diferentes. Tá? Essa é a primeira. A segunda é: valorize a sua própria opinião e valorize seus próprios insights, as suas próprias ideias. Teste as suas ideias com outras pessoas, mas jamais abandone um sonho seu. Não é a resposta que você esperava, né? Não, entendi. Ajuda. O que acontece é o seguinte: independente do que acontecer no mundo, você vai continuar vivo, você concorda? Sim. Você vai ter que se adaptar e fazer o melhor possível. E para fazer o melhor possível, você tem que estar bem com você mesmo. E tem que ser capaz de ter a consciência e a humildade de pedir ajuda para outras pessoas, ouvir outras pessoas, né? O maior impedimento da gente ouvir outras pessoas é o pré-julgamento que a gente faz a respeito delas. Dê uma oportunidade para elas, porque todo mundo tem valor. Oi. Mais ou menos? Oi, eu sou Mauro, professor também desse. Prazer, Mauro. Te perguntar uma coisa que fiquei pensando. O Celso disse que você se formou aqui na Poli em 78, isso, né? Junto com ele. Isso. Eu me formei em 80, a gente foi contemporâneo. Na produção também. Estou pensando assim, esses meninos e meninas, você, quando estava sentado aí, na Poli, não tinha esse auditório, mas tinha as aulas do Fadigas. Era lá no Cirquinho? No Cirquinho, isso, eu sei, eu também tive. Como você imagina que eles recebem essas
a sua fala. Estou perguntando sobre maturidade. Quando que você percebeu que isso que você está falando da liga? E não só tirar 5 e vão embora da poli o mais rápido possível para entrar no mundo e trabalhar e ganhar dinheiro e tal. Como você responde isso? Essa é uma pergunta muito pessoal, então eu vou precisar te dar uma resposta pessoal. Sim, né? Desculpe, mas imaginei isso. A gente percebe essas coisas dependendo da história de vida, da biografia da gente. No meu caso, eu fiquei sem pai quando eu tinha 5 anos de idade. E a minha avó acolheu a família e falou assim, garotão, vai à luta, porque a família é tua. Né? Então, abreviou muito o meu processo de amadurecimento, você concorda? Porque não tinha tempo para brincar. Na escola, quando eu era estudante, eu fazia 2 cursos, eu fazia a poli e fazia a música. O que aconteceu? Num determinado momento, a música começou a atrapalhar a poli, eu larguei a música e fiquei na poli. E meu sonho era fazer mecânica. Eu sempre gostei de máquinas pesadas. Aí, quando eu fui me inteirar sobre o curso de produção, eu percebi que a gente não consegue fazer nada se a gente não souber tratar as pessoas, e o curso que a gente tinha naquela época não ajudava a gente a lidar com pessoas, só ajudava a gente a lidar com coisas. Né? E aí eu comecei a me interessar por organização do trabalho, processos, células semi-autônomas, lembra que estava começando, um pouquinho de automação, esse negócio todo, e comecei a desconfiar que gente era importante. Né? Talvez lá pelo 4º ano. No 5º ano eu fui fazer um trabalho de formatura em Ouro Preto, numa fábrica da Alcan, não sei se vocês conhecem a Alcan, uma fábrica de alumínio, super integrada e tal. E eu descobri que as pessoas viviam praticamente na Idade da Pedra dentro das indústrias. E aí imaginei que eu só podia melhorar a vida daquelas pessoas se eu melhorasse a empresa, a fábrica, né? Os equipamentos, os processos e assim por diante. Eu acho que foi por absoluta necessidade, acho que o mundo foi me levando para essa direção, mas com este olhar de que é impossível você realizar coisas sem ter capacidade de se relacionar com as pessoas. Né? A menos que você seja um cientista, mesmo assim você vai ter que conversar com alguém. Né? Mas acho que cada um aqui pode refletir sobre a sua própria história, sobre a sua própria biografia e discutir sobre os objetivos de estar aqui. A escola é um meio, né? Mas eu imagino que cada um aqui tem um objetivo diferente. Seria uma ótima pergunta para a gente fazer para eles, se eles quisessem conversar. Mas talvez eles ainda tenham muitas dúvidas, porque hoje as gerações mais jovens elas têm muito mais opções, né? Muito mais opções de trabalho. Por exemplo, eu tenho certeza que vai sair gente daqui, mercado financeiro, startup, vai para fora, para os Estados Unidos, energia renovável, tecnologia, mineração, marketing, enfim, tantas outras coisas que a gente nem imagina. A gente sempre está amadurecendo. Não interessa o momento da maturidade que a gente está, mas eu acho que o que é importante é a gente saber qual é a nossa necessidade maior. Às vezes, tirar 5 numa matéria resolve. Né? Às vezes, não. Né? Eu sou sabonete pra caramba. Né? O que acho que o melhor indicador de maturidade é quando eu posso escolher onde eu quero tirar 5 e onde eu quero ser o melhor. O que acontece é que muitas vezes eu sou escravo do tirar 5. E quando eu sou escravo, eu não tenho escolha. Né? Então, eu só sou indivíduo quando eu tenho poder de escolha. Né? Gente, tem gente bocejando já, eu acho. Opa! Tem uma mão levantada lá. Como é seu nome?
É bom para o Celso, você está fazendo exercício hoje. É. Seria inseguro jogar. Oi? Obrigado. Exato. Na sua vasta carreira profissional e gama de conhecimentos, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou como engenheiro? Eu achei que você fosse fazer outra pergunta, já estava me preparando, você vê? Aquele vício da escuta que a gente estava falando aqui. Eu achei que você ia me perguntar qual tinha sido o meu grande erro, o meu grande fracasso, mas graças a Deus você não perguntou isso. É engraçado que eu acho que foi o maior desafio foi o primeiro. E eu não tenho certeza se os desafios que eu enfrentei depois foram maiores que esse, mas esse que me marcou mais, porque eu achei que eu não estava preparado para ele, eu não tinha ideia do que ele podia ser. Assim que me formei, fui convidado para assumir a gerência de uma empresa de reflorestamento e produção de carvão vegetal. Você sabe como é que produz carvão vegetal? Não, eu também não sabia. Né? Você sabe como é que planta eucalipto? Não, eu também não sabia. Os caras falaram para mim, vai lá e assume a empresa, prepara essa empresa com processos e práticas que a gente consiga trazer para um ambiente de uma empresa canadense que estava lá no topo do mundo, né, em termos de organização, de princípios e tudo mais. Aí eu cheguei lá e encontrei 450 pessoas trabalhando. Pais, mães e filhos. O eucalipto era transportado em lombos de burro. Lombo de burro. Tinha várias tropas de burro transportando eucalipto para os fornos de carvão. Não sei se você já viu um forno de carvão. Parece com o Inferno de Dante. Hoje é mais moderno, tem forno contínuo e é diferente. Mas naquela época era isso aí. E eu via famílias, crianças, enfim, pai e mãe, absolutamente pintados de preto pelo carvão, trabalhando dentro de um forno de carvão que estava expelindo tudo quanto é hidrocarboneto poliaromático, cancerígeno, que você pode imaginar. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer isso nesse lugar aqui? E aí é o seguinte, você tem que misturar a técnica com a empatia, tem que misturar a técnica com o ser humano que a gente é. Do ponto de vista técnico, eu montei um modelo de pesquisa operacional, de otimização, de transporte de carga, de logística, de grafo, etc. Fiz um convênio com a Universidade de Viçosa, que era próxima, montei uma escola infantil, tirei as crianças da operação de produção de carvão, levei para a escola, tirei as mães, levei para uma produção de horta artesanal e dei melhores condições de trabalho para os homens, fui melhorando aquelas condições de trabalho e otimizando os processos que estavam envolvidos ali. Para você ter uma ideia, eles moravam em casas feitas com tambores de latão de 200 litros, com chapa de aço de tambor, né? Aí montei um modelo de casa feita de eucalipto, né? Fiz uma forma de vaso sanitário, botei uma fossa para cada uma forma de concreto, vazava o concreto na forma. Então, fiz soluções que eu jamais imaginaria que eu poderia fazer como um engenheiro saído dessa escola, entendeu? Mas o que me motivou mais naquele momento foi ver a condição que as pessoas viviam naquela situação e olhar para aquele modelo e ver o risco que ele representava para a grande organização onde eu trabalhava. E aí tudo que eu fazia dava certo, porque não tinha nada antes, né? Mas o primeiro desafio foi chegar e vencer o impacto de dizer, poxa, eu não tenho como resolver isso aqui. Mas no final tinha como resolver. Fui buscando coisas em várias áreas, fui estudar a destilação seca da madeira, que é o método de produção de carvão vegetal, né? Enfim, e foi por aí que eu comecei. O que foi legal foi o seguinte, quando eu fiz a avaliação, o diagnóstico, e disse
que eu queria mudar aquela situação, o meu chefe ficava em São Paulo. A única resposta que eu recebi dele foi a seguinte: faça o que for necessário. Então, eu também recebi carta branca para fazer o que eu queria fazer. Graças a Deus deu certo. Por favor. Oi, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem. Quando você falava de estados mentais, você comentou sobre a capacidade de olhar para fora, de perceber tendências, de perceber as alterações da sociedade. E essa habilidade, eu acredito que, como todas as outras, é uma habilidade que depende de prática, né? Então, eu queria te perguntar como você acha que é possível trabalhar essa capacidade de visão e, assim, desenvolvê-la. Tá. Primeiro é leitura, né? Você ser curioso em outras áreas que não aquela onde você está investindo na sua formação principal. Né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo engenharia naval, preciso dar uma olhadinha nas tendências de consumo, na moda, ou enfim, para onde se o modelo de sociedade do futuro vai ser baseado no transporte marítimo ou vai ser baseado em outro tipo de transporte, por exemplo, coisas desse tipo. De preferência, ler coisas que não têm nada a ver com o que você faça no dia a dia. Por quê? Porque o que vai acontecer? Quando você ler coisas ou você se obriga a trabalhar coisas que não são do seu ambiente de conforto, da sua zona de conforto, neurologicamente você desenvolve outras conexões no cérebro. Então, a sua capacidade de aumentar a criatividade e de desenvolver conexões, eu chamo de sinapses, né? Não é exatamente isso, mas é como se fosse, que vai te ajudar a fazer isso. Então, é olhar para dentro e olhar para fora ao mesmo tempo, de preferência de coisas que não estejam diretamente ligadas ao seu dia a dia. E olhar também para as coisas que você faz fora do trabalho, fora do estudo. Suas atividades de lazer, por exemplo, seus hobbies e outras coisas, seus interesses, podem dar muito boas dicas e ampliar esse seu repertório. Essencialmente, a gente está falando de repertório, né? Beleza, obrigado. Posso fazer uma pergunta? De novo, professor, tem mais uma pergunta. Desculpa se eu acabar assumindo alguma coisa sobre a sua trajetória e tudo mais, mas você comentou agora há pouco que durante a sua formação você começou cursando música em paralelo com a faculdade aqui da Poli. E você comentou também mais cedo que a gente tem muitas opções, hoje em dia a dúvida aumenta. E eu, particularmente, tenho empatia com isso que você comentou, porque eu acho que muitos que acabam entrando na Poli, querendo ou não, apesar essa gama muito grande de opções que a gente tem, acaba carregando um peso de racionalidade pela escolha, e talvez uma supressão de algum outro lado emocional ou de algum outro gosto, para acabar entrando numa carreira mais racional, mais segura, mais certa. Como você conseguiu conciliar, por exemplo, esse seu lado de música ou de algum outro interesse mais de uma área completamente divergente à engenharia que você tinha, com a sua carreira que prosseguiu, ou se isso acabou se tornando uma frustração, ou se você, com o passar do tempo, conseguiu conciliar na sua rotina, ou se eu estou errando totalmente sua trajetória, mas, enfim, como conciliar isso, esses outros interesses? Você acabou de comentar, por exemplo, ler coisas que não têm nada a ver. Como você consegue ver essa interação entre outros gostos com o curso de engenharia? Não, obrigado pela pergunta. Eu passei por todas essas fases que você falou aí. A primeira é abandonar aquilo que você gosta, pela objetividade, pelo pragmatismo e pela construção de uma carreira que fazia sentido, né, do ponto de vista econômico, financeiro, social, que tivesse projetado status. Então, abandonei a música, deixei, vendi o piano, tá? Mas no fundo essa vontade sempre fica, né? E
Hoje, graças a Deus, eu toco numa banda de rock. Mas voltei depois de 25 anos sem mexer com isso. Eu acho que você tem que fazer escolhas, é aquilo que a gente estava falando. Existem determinados momentos que você precisa desapegar ou abandonar algumas coisas em benefício de outras. Mas não significa. Mas eu acho que o mais importante, e eu acho que isso é uma característica nossa, né, que tem essa formação, a gente tem formação técnica muito forte, muito racional, a gente acha que o mundo é 8 ou 80, né, e as nossas ações precisam ser 8 ou 80. Tanto 8, os limites, eles são entidades imaginárias, eles não existem, né? Nenhum limite de nenhuma função existe, tudo imaginário. Eles só servem para definir o infinito espaço que existe entre esses dois limites imaginários que são concretos. Então, de fato, se você tem uma grande paixão, que agora não dá para você se dedicar a ela, deixa ela num cantinho, mas não esqueça dela, porque ela vai voltar em algum momento. Ler um pouquinho, enfim, eu acho que 10% do seu tempo ativo, né, profissional, pode ser dedicado a outras coisas, não precisa ser 100%, não precisa ser zero, né? Você não precisa se dedicar 100% à engenharia, você pode ter outras atividades, imaginando que essas outras atividades vão contribuir para que você seja um melhor engenheiro. No final, não é bem isso que acontece, mas é quase isso. Por exemplo, na mentoria, eu trabalho com pessoas, eu tenho um caso muito legal que eu gosto de contar. Eu tenho um cliente até hoje que a empresa dele era uma bagunça, uma coisa assim, impressionante. E eu tentava passar para ele método, processo, coisas bem básicas, conceitos bem simples, e ele tinha muita dificuldade de absorver aquilo e implantar na empresa dele. Eu estava me sentindo frustrado com ele, até que um dia eu perguntei para ele, qual é o seu hobby? Ele falou, eu sou velejador. Eu falei, como assim? Não, eu ganho regata, faço regata. Eu falei, como é que é a sua organização do barco? Eu faço descrição das pessoas que eu quero, da tripulação, eu defino exatamente qual é a função de cada um, eu me preocupo com o planejamento, eu estudo as correntes marinhas, as correntes aéreas, estudo tudo e as minhas regatas são impecáveis. Eu falei, então, faz de conta que a sua empresa é um barco, como é que você vai gerenciar ela? Ele falou assim, completamente diferente do que eu estou fazendo. Você entendeu? Às vezes, a gente tem parte da gente que não se conecta com outras. Acho que o importante é você ter suas multifacetas conectadas de alguma maneira. Às vezes, uma vai ficar em evidência, a outra não, mas o importante é se manter nesse conjunto de interesses que você, obviamente, tem, porque você está levantando esse assunto, né? Chega? Deu? Gente, obrigado pelo tempo, pela paciência de vocês. Foi um prazer, um grande prazer. Obrigado. Ok. Muito obrigado pela conversa, pelo bate-papo aqui, excelente considerações de soft skills, ou habilidades moles, seria isso não, suaves, habilidades suaves.